Vocês vão ler a questão. Eu vou comentar no quadro enquanto vocês estiverem analisando a questão. Vocês vão marcar, tá? Mas assim, turma, para e já começa a concentrar, como se fosse a prova. A prova de português não é previsível, já falei isso desde o início do curso. Não vem falar que vai cair isso, pode cair ou não. Pode ser uma prova que você pega e fala assim, nossa, totalmente diferente. FGV para português, ela não tem aquela norma. É uma prova só gramatical? É uma prova só textual? Ela pode vir meio a meio? Ela pode vir parecida com a FUMARC? Poder pode. Já falei, ela pode dar um texto só para vocês, um texto único, e pedir interpretação, a gramática embutida no texto, que é o estilo FUMARC. Ou ela muda esse território e coloca o território dela. Então, há mil possibilidades de cair para vocês. Então, assim, falar, Dri, o que você acha que cai? Eu acho que cai X, mas pode ser que não caia nada do que eu falei. Venha outro estilo de prova. Mas, dentro daquele critério de edital, eu acho que vocês estão preparados. Tá? Então, vamos lá. A questão número 1. Assinale a frase que não mostra traço de intertextualidade. Primeira coisa, quando eu pego a questão da FGV, no domingo, ler comando e analisar comando. Eu não faço prova de português, principalmente dessa mocré, dessa banca, sem análise de comando. Seja para texto, seja para gramática, para o que for. Então, ela pediu, não é não, põe uma seta em cima, intertextualidade. Se possível, para essa banca, coloque no comando o que é. Põe lembretezinho. O que faz lembrar a intertextualidade? Tá? E aí eu vou colocar no quadro o que é, e 1 minuto para vocês fazerem, e eu já venho comentando. Tá? Aqui, meu filho, ó. Por quê? Quem? Falou que eu tenho 73? Tem 73. Você tem mais. Ah, tá bom. Vamos lá. Posso comentar? Primeira coisa. Então, olha, é porque eu vou comentando aqui no quadro, é tipo uma revisão. Hoje nós não temos pressa, não. Vamos lá. Nós temos até as 22 horas, mentira. O Gustavo tem até uma síndrome nervosa. Calma. Então, pronto, eu vou falar com ele, precisei. A intertextualidade é uma matéria que a FUMARC já trabalhava, a FGV conservou. Trabalha muito bem de tirar o chapéu o trabalho da FGV em cima disso. A FUMARC já dava trabalho, imagina a FGV. Vocês já estão acostumados a fazer questões dela. E ela pede, primeiro, inter é dentro,
Quando eu falo intertextualidade, é uma comunicação entre os textos. Um texto se conecta com o outro. Eu posso ter intertextualidade por paródia, seguindo o edital, por paráfrase, citação, alusão e epígrafe. A paródia consta de uma imitação cômica de um texto original. Eu posso ter paródia na literatura, posso ter paródia nas artes, né? A arte que foi mais parodiada foi a Mona Lisa, do Leonardo da Vinci. Então, tem a paródia. E aí, a FGV, muito sutil, ela mistura a paródia com a alusão. Bem no critério dela, onde ela mescla a parte de ditados populares, de provérbios, tipo essa questão número 1. A paráfrase é um comentário pessoal de um texto lido. Comentário pessoal de um texto lido. Como assim, Dri? A FGV ainda não trabalhou com paráfrase, até tentei procurar, não. Mas a FUMARC, ela trabalhava como ninguém. Ela colocava 3 textos, eu até vi esses textos, eu falei assim, quem sabe a FGV não vem copiando, né? Era um texto que era um hino nacional, que fala sobre a natureza do Brasil. Depois, num texto abaixo, era um texto, uma música do Jorge Benjor, que mora no país tropical. E aí ela perguntou qual que era o processo intertextual que ocorria entre os textos. O que eu tenho que pensar? Parafrasear, já que é comentar um texto, é como se você estivesse fazendo um resumo. O que vocês têm que notar, se cair nessa prova, é se o que está sendo falado no texto 1 consta no texto 2. O assunto tem que ser o mesmo escrito com outras palavras. Tá? Então, a paráfrase tem que conservar o tema. Então, o mesmo tema que está no texto 1, está no texto 2 ou está até no texto 3. Então, isso é parafraseou. Por que eu sei que é uma paráfrase? Porque o assunto está sendo falado nos 3, o mesmo assunto, porém, com outro contexto, assim, mas o assunto é o mesmo. Deixa eu colocar. Passa para trás, fazendo um favor. A citação fácil. Quem sabe, né? Um abençoado lá no domingo coloca uma citação para vocês. Obrigatoriamente tem que ter as aspas e tem que ter o nome do autor. Alusão. Aqui é a FGV. Se eu não tenho conhecimento, bagagem cultural, eu não percebo ali a alusão dela. A alusão é quando você faz uma menção a uma frase célebre, a um autor famoso, a um livro. Então, faz alusão, tá? Quer dizer que faz lembrar. Uma dica para fazer essa questão. A intertextualidade, às vezes você lê a frase, você fala assim, é um déjà vu. Eu já vi, eu já li essa frase, eu já ouvi essa frase em algum lugar. Você pode saber que aquilo ali é intertextualidade. Você só não lembra de quem é, quem escreveu, onde você leu. Tá? Então, geralmente, fala assim, quem com ferro fere, com ferro será ferido. É um ditado. O que a FGV faz? Quem com ferro fere, jamais será vencido. Ela muda, mas você faz lembrar essa frase. Então, é uma intertextualidade ali. A epígrafe é o famoso subtítulo. A FUMARC que pedia isso, a FGV não sei se ela pede, o que diz na epígrafe do texto. A epígrafe não tem um título, depois não tem um subtítulo, ou seja, te dá uma ideia, uma sinopse, né? O assunto que você vai ler no texto, então você tem aí a epígrafe. Então, na questão 1, não mostra. Essa parte de alusão aqui, gente,
é para sondar de vocês conhecimento, bagagem cultural do candidato. Quando eu tenho a queda deste fiscal é uma crônica anunciada, pois ele vendia licenças. Crônica anunciada tem, sim, um ditado chama tragédia anunciada. Então, tem intertextualidade aí. Dizem que devagar se vai ao longe. Provérbio, intertextualidade. A Bíblia tinha razão, pois encontraram a Arca de Noé. Faz referência à arca, Bíblia, citação, né? E no caso, vamos falar, né? Menção. Então, tem a intertextualidade. Se conversa mole fosse avião, o Brasil teria a maior força aérea do mundo. Não tem intertextualidade. Tem, não. Gente, se conversa mole, isso não é intertextualidade. Isso é uma norma... Conversa mole, gente. Conversa mole é sentido popular. Água mole, pedra dura. O futuro a Deus pertence, isso é um ditado popular. Gente, a linguagem coloquial não é intertextualidade. Ditado é. Linguagem, conversa mole, isso aí não lembra ditado, não. Água mole em pedra dura, tanto... O que é isso, gente? Você falou linguagem o quê? Linguagem coloquial não é intertextualidade, ué. Indeferido recurso. Vamos ver. Então, ó. Crônica anunciada é a tragédia anunciada, devagar se vai ao longe, Arca de Noé, o futuro pertence a Deus. Mas esse não seria, tipo, futuro a Deus? É um ditado popular, ué. O futuro pertence a Deus. Ditado popular, provérbios, tudo isso é intertextualidade. Água mole em pedra dura. Agora, conversa mole, todo mundo fala. Deixa de conversa mole, menino. Devagar se vai ao longe. Isso é um ditado. Provérbio. É aí que entra o que eu falei, gente. Tomara que a FGV, a prova de 2025 dela agora, que vocês, né, alguns alunos já fizeram aí comigo até hoje de manhã, tem lá intertextualidade. A FGV, ela cobra alusão. Se ela cobrar de vocês... Tá? Pensa sempre assim, alusão, ditado popular, os provérbios entram nas alusões. E ela mescla, eu acabei de falar, paródia com alusão. Agora, quando a gente fala assim, Henrique, deixa de conversa mole. Isso não é ditado popular, não. Isso é uma linguagem popular que nós falamos. Se eu tivesse, se meu pai fosse mulher, eu teria 12. Gente, vamos lá. Presta atenção. Escuta, aí entra no quesito de... Se eu não tenho uma bagagem cultural de provérbios e ditados populares, é uma questão difícil. A minha bagagem cultural é pequena. Eu não lembro, não sei. Então, você já sabe que ela tem mania de repetir. Conversa mole é popular. Popular não entra em intertextualidade. Intertextualidade entra em quê? Ditados, provérbios, citações, né? Nome de obra, igual está aí Arca de Noé, Bíblia. Isso aí é uma intertextualidade. É o quê? Tragédia anunciada. Vocês nunca ouviram falar, não? Isso é uma tragédia anunciada? Crônica anunciada. É a mesma coisa você lembrar. Opa, eu já ouvi isso. Tragédia anunciada. Intertextualidade. Mas o que conversa mole tem a ver? Não, o letra C, a Bíblia tinha razão. A Bíblia tinha razão, por exemplo, na letra B, né, que é a resposta que eu não achei. Se conversa mole fosse avião. Eu lembrei do se minha mãe fosse homem, eu tinha 2 pais. Pois é, mas conversa mole é uma linguagem que a gente usa no dia a dia. Bora lá. 2.
Dri, você acha que cai conjunção ou é oração? Tem uma questão de oração aqui também. A 2 é só de conjunção. Independe. Pronto? Assinale a opção em que a relação lógica entre os segmentos da frase encontre-se corretamente indicada. Vai uma dica para o domingo. Fazendo as questões da FGV sobre conjunção, sobre oração, aí eu sempre vou fazer a comparação com a FUMAC, porque vocês estavam mais acostumados com ela. Lembra a FUMAC, que é a banca número 1 para trabalhar a conjunção? Eu considero a FUMAC a melhor, bem mais do que a FGV. E a FUMAC, ela tinha uma atribuição de dar a conjunção, e você memoriza aquela conjunção, mas no dia da prova a conjunção tem outro sentido. A FGV está indo para o mesmo caminho. Algumas conjunções são de transição. Tipo, uma vez que, eu vou trabalhar depois com vocês, me dá a ideia de causa ou pode ser condicional. O desde que pode ser condição ou tempo. Tá? Algumas conjunções, elas mudam. Vocês vão ver aqui depois, não é nessa questão, não. Tá? Mas eu só dando uma dica para vocês, leiam, eu falava isso tanto na prova da FUMAC. Gente, leia, olhe o sentido. Tá? Leiam orações e olhem os sentidos. Porque a FGV está aí no mesmo ritmo da FUMAC. Então, vem cá. A letra A está assim, ó. Cave no local em que o ouro está enterrado, a não ser que você só esteja precisando de exercício. Fala que é relação de conformidade. A não ser que é uma condição. Então, destaco, a não ser que, já começa a condição aí, né? A fé remove montanhas, mas os ecologistas são contra. Não é explicação ou oposição. Quando a última árvore for cortada, os homens vão perceber que dinheiro não alimenta. Quando? Tempo. Letra C.
Há flores em todas as estações, assim como comparação. Assim como comparação. Os bichos não são tão burros como se pensa. Conformidade. É, segundo se pensa. Não, sim. Não. O como é comparação, o como é causa, o como pode ser causal e conformidade. Hã? Não, vamos lá. O como. Gente, o como é uma conjunção, escuta aqui, ele pode ser até preposição. Essa pecinha aqui, ó. Até a preposição ela pode ser. O como compara. O como, a ideia de conformidade. Segundo, consoante, de acordo. E o como pode ser causal. O único processo que dá diferença é o como causal. Por quê? Ele, na expressão de causa, ele vem iniciando o período, isso aí é fato, e eu posso trocá-lo por já que, só quando ele der a ideia de causa. Ele inicia o período, obrigatoriamente. Ele vem lá no início, ele está iniciando. O que você faz? Para saber se ele é causal, troca, justifica por já que. Se deu para trocar, como é causa. Rodrigo, assim como é o que você falou? Assim como comparação. Então, 2, letra C. Eu vou colocar aqui as binárias. As binárias, você não sabia, não? Ele falou, na altura do campeonato, o que eu vou aprender conjunção binária? Pode ser de um lado, pode ser do outro. Não tem tudo binário hoje? Vem cá. Conjunções. Liga orações, fato, e pode ligar termos da oração. Quem que liga termos, Dri? É o I. Ele é sempre conjunção, tá? Então, como aqui, ó, 3, Odri, ele como preposição. Eu vou falar assim, ó. Carlos. Já que o como no início da oração, no sentido de já que é causal. Ó, Carlos, como síndico, fez uma reunião. Aí, vamos supor que venha para você o que esse como é. Quando você puder trocar o como por na qualidade de, ele é preposição. FGV, prazer. Como, quando está desse jeito, na qualidade de síndico. Entenderam? A palavra como, toda vez que você substitui na qualidade de, ele está funcionando como preposição para FGV. Anota tudo, porque vai ou racha. Fala. Quanto é pronome relativo? Ou pronome interrogativo? Mesma coisa. Eu gosto mais na qualidade, fica bonitinho. Na função de síndico. Aí eu vou perguntar, como no sentido causal, aí eu tenho que pensar em um já que, é isso? Isso. Ele vai iniciar o período, ele tem que estar na frente, iniciando. Como todos foram embora, já que todos foram embora, aí ele é causal. Aqui é preposição. Aqui agora.
Vamos lá. A terceira mexe com adjetivos. Então, vamos relembrar aqui rapidinho. Adjetivo para FGV, ela pode trabalhar uma questão simples, igual nós vamos fazer aí com o número 3. Cuidado para não cair na pegadinha dela, tem uma pegadinha nessa questão. Mas vamos relembrar aqui, caso domingo venha os famosos tipos de adjetivos, que nós não relembramos ainda. Então, nós temos adjetivos de qualidade, de caracterização, de relação e de estado. São os tipos da dona FGV. São iguais? Não. Quando eu falo adjetivo de qualidade, é o adjetivo que retrata o ponto de vista de alguém. Quando eu falo adjetivo de caracterização, é fato incontestável. A cor, principalmente, é adjetivo de caracterização. Lembra do vestido curto? Curto é adjetivo de caracterização. Por quê? Fato incontestável. Eu venho com o vestido aqui, não tem jeito de eu falar que o vestido está comprido. Não. Você tem ou... Gente, na língua portuguesa, FGV é pela lógica. Ou a gente tem curto ou comprido. Acabou, não tem meio termo, não. Ou ele é comprido ou ele é curto. Esse é comprido. Né? Se eu colocar ele mais para cima do joelho, é aqui curto. Então, eu estou vendo que ele é curto. Então, isso é caracterização. Tamanho, você está vendo. É uma coisa que você vê. Se eu falar assim, maçã vermelha. Tem gente que falar que a maçã é verde? Você está vendo aí? Incontestável. De relação, é aquele que está sempre, vão relembrando, após o substantivo, obrigatoriamente ele vem após o substantivo, e não aceita grau, né? Superlativo. Ah, tá. Não é aquele que vira touca, não. Se espirrar, vira touca, não. Aí, qual que é a dica? Vamos lembrar aqui. Qual que é a dica desse de relação? Entre o adjetivo e entre o substantivo e o adjetivo, o que eu encaixo? Muito. Eu coloco um advérbio. Se não der, né, gente? Se não tiver sentido, ele é de relação. Como assim? Aqui, ó. Isso. Vinho chileno. Vamos colocar o do Renato ali, ó. Ó. Olha o adjetivo aqui, ó. Tá depois do substantivo. Confere? Se tiver antes, não vale. O que eu faço, então? Para saber se ele aceita grau ou não, eu coloco aqui, ó, um macetinho. Tenta encaixar um advérbio aqui, ó. Muito. Lembra com uma palavrinha só. Não existe vinho muito chileno. Isso não existe. Então, a gente chama de adjetivo de relação. Ele não aceita grau. E o adjetivo de estado é aquele adjetivo temporário. O de estado é temporário. Nervoso, doente. Você está um dia, no outro dia você não é sempre assim, muda, né? É o estado. Então, 3. A frase abaixo que apresenta adjetivos de valor semântico oposto. Ela pôs antônimos. Vamos lá. Gente, presta atenção na sapiência da FGV. 10 questões, para ela pegar toda aquela gramática dela, ela não muda de roupa, porque aqui ela está mexendo 2 matérias. Semântica e morfologia. 2. Então, vem cá. Ela quer. Presta atenção no comando. Eu vou circular adjetivos e tem que ser antônimos, opostos.
Cuidado para não... Vou deixar vocês fazerem. Vou deixar vocês querem as pegadinhas primeiro hoje. É, isso. Lasca aqui hoje. Vamos embora lá. Oh. Todas, sem exceção. Tem umas aí da Polícia Civil até. Vocês vão ver mais ao final. Tudo da Polícia Civil. Achei chatas as questões. Investigador até. Mas não foi daqui, não. Vocês vão ver. Não, não lembro agora. Nós vamos ver. Tá boa, tão boas. Deu? Bora lá. Vou explicando. Porta aberta. Nossa, lá fora tá quente. Hã? Ô, gente, o rapaz, a moça ligou aqui e pediu para esse controle não sair da minha mão. Eu não sei mexer. Depois deixa eu dar um intervalo, eu tento chamar a menina aqui, ela mexe, né? Porque o rapaz consertou, mexe, depois... Vamos lá, presta atenção. A frase abaixo que apresenta adjetivos de valor semântico oposto, beleza? Os jovens brasileiros são semelhantes aos jovens americanos. Então, eu tenho brasileiro e americano não são antônimos. Não são. São dois adjetivos, mas não são antônimos. As lágrimas dos velhos são tão terríveis como as das crianças são naturais. Primeiro que eu tenho aí, terríveis, naturais, não são. E outro detalhe, se eu for olhar também, velho também não é, porque é substantivo. Eu não sou rico. Se eu não sou rico, eu sou pobre. Eu sou um pobre homem. Então, mesmo sentido. Então, não é a letra C. Somente a riqueza. Riqueza é substantivo. Pobre que é o adjetivo. Então, é a letra E. Corajosa e covarde.
É. Não, riqueza é substantivo, ela quer adjetivo. É. Rico. Não, olha, a mãe corajosa não admite filho covarde. Os dois adjetivos, corajosa e covarde, são antônimos. Hã? Gente, aí é que está. Tinha que ser rico e pobre. Porque riqueza é substantiva, ela quer dois adjetivos. Os dois adjetivos deles é que são opostos. Corajosos, como é que é? Corajosa e covarde. Sim, como a gente tem assim, tipo, os dois. Mãe, filho, corajoso. Isso. Mas não precisava de olhar o substantivo, não. Bastava olhar o adjetivo, que ela quer adjetivos antônimos. Se fosse, no caso aí, pobre, aliás, seria rico, né? Eu não sou rico. Se fosse eu, como se fosse assim, jovem rico, alguma coisa assim. É porque ele falou, eu não sou rico. Não. Mas o pobre homem é diferente de homem pobre, não é? É. Os sentidos aí você fala, economicamente sim, são sentidos diferentes, são. Homem pobre é financeiro. Pobre homem é o coitado. Coitado. Não. Aí que está. Presta atenção nos comandos FGV, porque por bobagem a gente erra, gente. Ele perde uma questão dessa por bobagem. Ela pediu adjetivos. O que vocês tinham que olhar substantivo? Ela quer adjetivos. Eu não vou olhar substantivos. Porque pai, mãe, filho, mãe são substantivos. Você tinha que olhar os adjetivos que acompanham esses dois. Aqui, ó. A questão 4. Vamos lá, gente. Tem muita coisa para ver. Pede descrição. A turma aí que estava confuso com a descrição, a FGV pode te dar só o texto descritivo, ela pode dar narração com descrição, ela pode mesclar os dois. Então, vamos lá. Aí ela tem a mania de perguntar sobre a organização discursiva, que muita gente fala assim, o que é isso, Dri? Organização discursiva de qualquer texto, ela está te perguntando sobre as características desse texto. Como que ele está organizado? Se ele está dentro, quais características? Primeira coisa, o texto descritivo tem um tempo estático, parado. Por que ele é estático? Estático porque eu estou te dando uma descrição, então você está montando um quadro estático, parado. Eu estou colocando a parede rosa, as lâmpadas bem claras. Então, você vai montando um quadro, uma figura em sua mente. Então, a gente chama de tempo estático. Outro detalhe que a gente lembra. Eu posso ter verbos no presente ou a predominância desse texto, verbos no pretérito imperfeito do indicativo. É porque aqui ia ficar muito baixinho para o pessoal lá de trás. Aí eu estou pondo lá de lá. Estático, não tem nada em movimento. Tá? A parede da sala é rosa, tá vendo? É tudo parado. Você está só descrevendo. Esse texto não tem movimento.
O texto que dá a ideia de cronológico de ações é o narrativo. E se colocar isso ontem o Adas andava pela sala, observou a janela, tal. Não, mas aí vamos lá. Vamos lá. O tempo é estático quando ela está descrevendo um ambiente. É isso que eu tô falando. Características como um todo, gente. Por isso que eu estou falando. Por que a FGV me coloca organização discursiva? Porque você vai ter que ler o texto para saber qual dessas características está lá dentro. Entenderam agora quando ela pede organização discursiva? Porque ela vai te dar um texto. Então, por exemplo, o Lucas falou ali agora. A Agda andava pela sala. Então, qual organização que está aqui? Aqui. Está vendo? Não, lá em cima. Se tiver descrevendo um ambiente, o tempo é o quê? Estático. E isso que eu estou falando. Quando eu falo as características, dependendo do texto, você pode ter vários. Tá? E aí, para quem não lembra, o pretérito imperfeito do indicativo é o vainha, era punhetinha, né? Vainha, o verbo ser era, punha, tinha. Tem isso no texto, ali você tem o texto descritivo. O texto narrativo, deixa eu colocar ali também. Sequência cronológica de ações. Verbos predominantemente no pretérito perfeito. O que é o pretérito perfeito? Fato passado e ação concluída. Aí, vamos supor que eu coloque esse... aqui, ó. Tipo isso aqui, ó. Eu posso falar que ali era tarde. João andava pela rua quando viu uma moeda no chão. Pegou e guardou no bolso. Posso falar que aqui tem mescla de narrativo com descritivo? Eu começo aqui com a descrição. Ok? Aqui, ó. Andava, era, preceitos de texto descritivo. Né? Organização discursiva está ali, ó. Verbos no pretérito imperfeito do indicativo. Então, tem a organização discursiva aqui. Uma das características do texto descritivo. Quando que começa a narração? Aqui, ó. Viu uma moeda no chão, pegou e guardou. Então, aqui começa a narração. A FGV trabalha assim. A narração começa a partir do momento que tem um pretérito perfeito, que começa as ações ali.
Não. Se ela perguntar o gerúndio é ação, continuidade é ação. Então, ele já dá uma sequência. Cantando, nadando, dançando. Por isso que eu estou falando, vai depender do verbo, porque gerúndio não tem como você definir, porque eles não têm tempos nem modos. O verbo que está com ele ali, o verbo conjugado. Onde que começou as ações? Ele viu, ele pegou, ele guardou. Então começa daqui. Então, no meio do texto. Pode ser no início, no meio do texto. Geralmente, quando é início de ação, aqui, ó. Ele não está no meio do texto aqui, não? Então. É tudo assim. Bora lá. 4. Eu vou ler o texto, então. Começa assim, ó. Olha aí, Lucas. Observe o seguinte texto descritivo. Ela já te fala que é descritivo. Estava sentado no sofá da sala. Não, só vou ler e mostrar para ele. Estava, então, marca. Aí, ó. Poliana, ao lendo. Estava sentado no sofá da sala, lendo o jornal do dia e pensando no que tinha de fazer. Então, eu tenho estava, tenho tinha, porque o gerúndio aí está colaborando com eles. Tá vendo? Aí é que tipo de texto tem aí? Descrição. Ouvi um barulho no quintal e aproximei-me da janela. Começa aí uma narração. O vento forte estava derrubando algumas coisas que redopiavam e mexiam com a roupa no varal, que se enroscava no arame. Aí ela te pergunta, esse texto é predominantemente. O que apareceu mais? Ele tem uma sutileza narrativa, mas a predominância dele aí, por causa dos verbos que estão nele, eu tenho o texto descritivo.